Olá, turma, vamos dar continuidade, ao assunto dos ciclos biogeoquímicos. Na aula passada, nós vimos o ciclo da água, como ele funciona, e nós agora iremos ver como funciona o ciclo do carbono e o ciclo do oxigênio. Iremos ver esses dois ciclos, eles estão na página 174 a 180. Então, aqui nós temos uma gravura para vocês entenderem como é que funciona o ciclo do carbono. O dióxido de carbono, ele está na atmosfera, certo? A única fonte de carbono das plantas e algas está na atmosfera. As plantas e as algas conseguem absorver esse gás, esse dióxido de carbono, durante o processo de fotossíntese. Eles conseguem fixar o carbono. E os animais vão obter esse carbono através do processo de alimentação, quando eles estão se alimentando, aí o carbono insere no corpo deles. E é devolvido à atmosfera novamente através da respiração, da decomposição de matéria orgânica e também da queima de combustíveis fósseis, certo? Vamos ver aqui como é que funciona o ciclo direitinho para vocês verem as etapas. Primeiro, onde é que está presente o dióxido de carbono? Na atmosfera. Quem consegue absorver? As plantas. No verso da folha dela, no verso das folhas, ela tem uma estrutura chamada estômago que conseguem absorver esse gás carbono, certo? Elas absorvem o gás carbono, tanto as plantas quanto as algas e as cianobactérias, porque elas realizam fotossíntese, Então, elas conseguem fixar o gás carbono. E aí, o segundo passo, os animais que se alimentam, no caso os herbívoros que se alimentam dos vegetais, então vão inserir o carbono no corpo. Quem vai devolver? Os decompositores, fungos e bactérias, quando estão decompondo restos de plantas e restos de animais mortos, elas vão devolvendo o CO2 à atmosfera. E também o processo de respiração. Então, todos os seres aeróbicos que precisam de oxigênio, a gente inala o oxigênio e a gente libera o gás carbono para a atmosfera também. Além dessa liberação também, as indústrias, os carros, a queima desses combustíveis fósseis, eles também liberam esse gás carbono para a natureza. Então, entender o processo, são 5 etapas do ciclo do carbono. Repetindo, quem são os que conseguem absorver o CO2? As plantas, Onde está presente? Primeiro na atmosfera. Quem consegue absorver? As plantas. Através de que processo? Fotossíntese. É só as plantas? Não. A água, cianobactérias também conseguem absorver. Como é que vai entrar nos animais o carbono? Através da cadeia alimentar, a alimentação. Eles se alimentam dos produtores. Então, os herbívoros que se alimentam dos produtores, que são os vegetais, eles vão ter o carbono no corpo. Quem é que vai devolver? Os decompositores, fungos e bactérias vão devolver o CO2 à atmosfera. Mas também o processo de respiração dos seres aeróbicos, no caso homens e animais, devolve também o CO2. Quem mais devolve? As indústrias, através da queima de combustíveis fósseis também. E quais são as consequências para a natureza se a gente lançar muito esse gás? Eu quero que vocês pesquisem para na próxima aula vocês saberem as consequências para o meio ambiente do excesso desse gás. Aqui a gente vai falar de um efeito muito importante, o efeito estufa, Estufa vocês já conhecem, Mantém uma temperatura, uma estufa. Então, a Terra, ela tem uns gases que têm esse efeito de estufa, muito importante para manter a temperatura da Terra ideal. Vocês estão vendo aqui, o planeta Terra, acima
tem uma camada de gases. Quem são esses gases? Ó, gás carbono, metano, nitrogênio, né? O dióxido de carbono, CO2, o metano, CH4 e o óxido de nitrogênio, N2O. Então, eles são muito importantes porque vocês estão vendo aqui, ó, os raios solares incidem na Terra, mas eles, quando vão sair, esses gases bloqueiam, não deixam eles sair e mantém a temperatura da Terra ideal para os seres viverem, né? Os seres vivos. Mas se a gente aumentar a quantidade desses gases, qual é o problema para o meio ambiente? Quais são as consequências, né? Então, esse faz parte da pesquisa que vocês irão fazer para poder explicar para toda a turma. Aqui vocês têm os países, né, em ranking que mais liberam os gases estufa. Então, aqui vocês têm a China em primeiro lugar, os Estados Unidos em segundo, a União Europeia em terceiro, a Índia em quarto, a Indonésia 5, a Rússia 6, Brasil 7 e Japão oitavo lugar. Então, vejam aí as quantidades, né? O Brasil está lançando 2,9 toneladas, né, desse gás. Aqui tem um gráfico da revista Veja de 1997 ainda, né? A coisa já mudou muito. Mas aí, ó, olha a quantidade que veio aumentando até de 2000 de quantidade de gás estufa, no caso aqui carbono, dióxido de carbono lançada lá na atmosfera. Em 2000 já estávamos quase chegando a 12 bilhões de toneladas de CO2. Então, o homem está lançando muito. De lá para cá já dobrou, triplicou essa quantidade. Então, vocês vão pesquisar a ação do homem, as consequências para o próprio homem e para a natureza. Agora vamos ver o ciclo do oxigênio. O ciclo do oxigênio, o oxigênio é um elemento químico que vocês conhecem aqui, O2, encontra-se em maior quantidade nos seres vivos, certo? Na atmosfera, por incrível que pareça, tem pouca quantidade, né? Quando vocês verem lá, voltando naquele primeiro pizza, o gráfico de pizza que eu mostrei para você, o oxigênio é em menor quantidade na atmosfera e muito presente nos seres vivos. Então, veja aqui, quem é que vai absorver esse gás? Plantas ou animais? Então, vamos ver aqui, ó. As plantas não absorvem, elas devolvem. Tá vendo aqui, ó? Tá devolvendo. Esse processo da fotossíntese. Na fotossíntese, no início, a gente viu o ciclo do carbono. As plantas puxam o carbono, mas na hora de devolver, ela devolve a água e O2. Então, ela está devolvendo o O2, que é o oxigênio, para a natureza. E quem vai absorver? São os animais durante o processo da respiração. Então, no processo de respiração, ele vai precisar desse oxigênio que as plantas liberam. Então, as plantas vão liberando e o animal vai captando, né? Vocês também têm absorção de água. Na composição da água também nós temos o O2 que os animais ingerem também, então é uma forma de assimilar o gás, o oxigênio. A nossa alimentação, a maioria composta, também está presente o oxigênio. E na decomposição de fungos e bactérias, eles vão consumir o oxigênio para poder auxiliar nesse processo de decomposição de restos de plantas e de animais. Então, o ciclo basicamente, as plantas liberando e os animais captando esse gás. É assim que funciona. Esse ciclo é muito importante, está envolvido o ciclo, a camada de ozônio nele, né? O ozônio é um gás chamado O3, representado, aliás, O3. São 3 moléculas de 3 átomos de oxigênio juntos, né? Então, existe um gás chamado clorofluorcarbono que quebra, que é um gás presente em sprays, em essas embalagens que guardam ovos, em refrigeradores. Então, eles na natureza, que ao homem não faz mal, mas lá em cima ele consegue quebrar essa molécula de O3 e aí
fazendo O2. E aí vai ocasionando O2 e vai liberando um oxigênio. E aí vai ocasionando um espaçamento no gás ozônio. E é chamado de buraco da camada de ozônio. E o prejuízo para o homem, né? Vocês também irão pesquisar qual é o prejuízo do homem liberar esse gás e estragar essa camada de ozônio. Espero que vocês também pesquisem. O próximo conteúdo que a gente vai estudar é o ciclo do nitrogênio. Vamos deixar só esse ciclo, que é um ciclo bem grande. Bons estudos, pesquisem, revejam o vídeo para responder as atividades.